O vento cortava a rua do comércio naquela noite como um lamento, um sussurro distante, que trazia consigo um frio incomum para Cristianópolis. Antônio terminava seu trabalho na oficina de geladeiras, ajeitando as ferramentas antes de fechar a pequena porta de metal. Ele não gostava de ficar ali sozinho depois do anoitecer. Desde a morte brutal que ocorrera naquela esquina, algo no ar parecia diferente. As sombras pareciam se arrastar mais do que deveriam. Os sons noturnos tinham um peso maior. Mas ele nunca mencionava isso para Nilva. Do outro lado da rua, Kátia apagava as luzes da sala, observando rapidamente a casa da irmã. Suas filhas já estavam dormindo, e ela tinha o estranho hábito de olhar pela janela antes de se recolher. Dessa vez, algo lhe chamou a atenção. No lote vazio da esquina, onde um dia houve uma casa que agora não passava de escombros esquecidos, ela viu um vulto. Um homem parado ali, como se olhasse diretamente para ela. Seu coração disparou. Tocou rapidamente a cortina, tentando identificar melhor a figura. Mas, quando piscou, não havia mais nada. Um arrepio subiu por sua espinha, e ela sentiu um gosto amargo na boca. Estou vendo coisas, murmurou para si mesma, fechando a janela com mais força do que o necessário. Enquanto isso, dentro da casa de Antônio e Nilva, o casal aproveitava seus raros momentos de sossego. A filha dormia no quarto ao lado, e a TV emitia um brilho fraco na sala. Nilva olhava distraidamente para a tela, mas sua mente estava longe dali. Nos últimos dias, um sentimento estranho a acompanhava, um desconforto inexplicável. Então, um barulho na cozinha quebrou o silêncio. Algo caíra no chão. Antônio franziu o senho e se levantou, caminhando com passos pesados até lá. No piso de azulejos brancos, a jarra de vidro estava em pedaços, mas não havia mais ninguém na cozinha. Nenhum animal, nenhuma corrente de vento. Apenas os cacos espalhados pelo chão. Nilva se aproximou, sentindo um aperto no peito. Isso estava no centro da mesa. Como caiu sozinha? Antônio pegou uma vassoura, balançando a cabeça. Deve ter sido mal colocada. Ela não respondeu. Algo dentro dela dizia que não era uma simples coincidência. Naquela noite, os sonhos vieram. Sonhos cheios de silhuetas sombrias, de uma presença sem rosto que os observava do canto do quarto. Nilva acordou com um sobressalto, sentindo o ar pesado, o coração disparado. Mas o pior não foi o sonho. Foi o som que veio logo depois. 3 batidas na porta da frente. Ela prendeu a respiração, esperando. Talvez estivesse imaginando coisas. Talvez fosse um vizinho ou um carro passando na rua. Mas então, novamente, 3 batidas secas. Antônio também acordou, olhando para ela. Quem viria a essa hora? Os dois se levantaram lentamente, caminhando até a sala. Antônio acendeu a luz da varanda e olhou pelo olho mágico. Nada. Apenas o vento balançando as folhas das árvores. Ele abriu a porta com cautela e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia ninguém. Apenas um cheiro estranho no ar. Um cheiro de terra molhada, misturada com algo que ele não conseguiu identificar. Nilva segurou seu braço. Vamos voltar para a cama. Ele fechou a porta devagar, mas o incômodo permaneceu. Algo estava acontecendo naquela casa, naquela rua. Algo que começava a se manifestar e que, com o tempo, ficaria impossível de ignorar. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa de Antônio e Nilva estava carregada. O café esfriava sobre a mesa, intocado. Kátia chegou cedo, com olheiras profundas, revelando que também tivera uma noite perturbada. Vocês ouviram alguma coisa estranha ontem? Perguntou ela, hesitante. Antônio e Nilva trocaram olhares, batidas na porta. 3 vezes. Fui ver, mas não havia ninguém. E você? Kátia apertou os lábios. Vi um homem na esquina. Estava parado ali, olhando para minha casa, mas quando olhei de novo, ele sumiu. O silêncio caiu sobre a mesa. Algo estava acontecendo naquela rua. Algo que todos começavam a sentir, mas ninguém ousava nomear. Ao cair da noite,
Antônio ficou até mais tarde na oficina. Não queria, mas um cliente havia deixado um freezer industrial para consertar, e ele precisava terminar o serviço. O som das ferramentas preenchia o espaço, abafando o silêncio incômodo que se instalava quando estava sozinho. Foi então que ouviu uma respiração baixa, quase imperceptível, vinda de algum lugar dentro da oficina. Ele parou, segurando a chave de fenda com força. O ar ficou mais frio, e uma sensação de presença o envolveu como um peso sobre os ombros. Tem alguém aí? Sua voz ecoou pelo espaço apertado. Nenhuma resposta. Mas então o freezer desligado atrás dele fez um estalo alto, como se algo tivesse batido dentro dele. O coração de Antônio disparou. Ele se virou devagar, encarando o eletrodoméstico com a sensação desconfortável de que, se o abrisse, algo o aguardaria lá dentro. Mas ele não abriu. Em vez disso, desligou as luzes e saiu dali o mais rápido que pôde. Quando chegou em casa, Nilva o esperava na sala, olhos fixos na porta. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. Nada. Só. Estou cansado. Mas Nilva sabia que não era só isso. Naquela noite ela acordou de novo. Mas dessa vez, não foram as batidas na porta que a despertaram. Foram sussurros. Baixos, quase imperceptíveis, mas inconfundíveis. Palavras indistintas se misturavam ao vento, como se algo ou alguém falasse diretamente ao seu ouvido. Ela se levantou, trêmula, e caminhou até a sala, onde encontrou Kátia do outro lado da rua, na varanda de sua casa, olhando fixamente para a esquina escura. Nilva saiu e cruzou a rua. O que você está fazendo acordada? Kátia não desviou o olhar. Você não está ouvindo? Nilva ficou em silêncio. Sim, ela ouvia. Um murmúrio contínuo que parecia vir da esquina do lote vazio. Aquele onde um homem foi assassinado. Então, do nada, o murmúrio cessou. E por um instante, Nilva viu uma figura escura, imóvel, parada ali no exato local onde o sangue secou no asfalto anos atrás. Mas antes que pudesse reagir, antes que pudesse sequer gritar, a figura desapareceu. E então, pela primeira vez, Nilva soube com certeza absoluta. O homem morto ainda estava ali, e ele queria ser visto. O silêncio depois da aparição era ensurdecedor. Nilva ficou imóvel, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar em sua cabeça. Kátia, ao seu lado, prendeu a respiração. Elas não ousavam se mover, como se qualquer passo errado pudesse chamar a atenção da coisa que havia estado ali. Você viu isso? Kátia murmurou, a voz quase sumindo no vento gelado. Nilva apenas assentiu. Sim, ela viu. E isso significava que o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a tensão se acumulava na casa de Antônio e Nilva. Os eventos inexplicáveis se tornaram mais frequentes. O rádio ligava sozinho no meio da noite, sempre sintonizado em estática ou em uma voz distorcida que ninguém conseguia entender. A luz do banheiro piscava constantemente e, certa noite, Nilva encontrou a porta do quarto da filha aberta, embora tivesse certeza de que a havia fechado antes de dormir. Mas o pior aconteceu 3 dias depois. Era tarde da noite quando Antônio ouviu passos dentro de casa. Passos pesados, lentos, como se alguém estivesse caminhando pela sala. Ele se levantou cauteloso, pegando uma chave de fenda no criadomudo, e espiou pelo corredor. Uma sombra estava parada ali. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Apenas um borrão denso e negro que se movia com a hesitação de um animal faminto, indeciso entre atacar ou esperar. Antônio sentiu sua garganta secar. Cada fibra do seu corpo gritava para que ele não se mexesse. E então, num piscar de olhos, a coisa desapareceu. Mas algo ficou no ar. Um cheiro. O mesmo cheiro de terra molhada que sentira na primeira noite das batidas na porta. Ele voltou para a cama, mas não dormiu mais. Na noite seguinte, Kátia teve um pesadelo.
Sonhou que estava na cozinha de casa, ouvindo os sussurros que já se tornaram parte de suas madrugadas. Mas, dessa vez, ela conseguiu entender as palavras. Olhe para mim. No sonho, ela se virou para a janela e viu um rosto. Mas não era um rosto comum. Era o de um homem com os olhos fundos, a pele pálida como se drenada de todo o sangue. Um corte profundo atravessava sua garganta, a carne aberta em um buraco negro sem fim. Ela acordou gritando. Ao olhar para a janela de verdade, sentiu seu estômago revirar. Havia uma marca no vidro, como se alguém tivesse encostado o rosto ali, deixando para trás uma mancha úmida e pegajosa. Naquela mesma madrugada, Nilva acordou mais uma vez com um barulho vindo da sala. Mas, dessa vez, não era algo caindo ou uma porta rangendo. Era uma voz. Ela se levantou devagar, sentindo o ar pesado. Caminhou até a sala e viu que a TV estava ligada, mas sem imagem. Apenas um ruído branco, uma estática profunda. E, no meio da estática, uma voz sussurrava palavras cortadas, quase imperceptíveis. Então, a TV desligou sozinha. No reflexo da tela escura, Nilva viu. Atrás dela, de pé na porta da cozinha, estava o homem assassinado. Seu corpo estava imóvel, a cabeça levemente inclinada, os olhos sem brilho, sem alma. E então, ele sorriu. Nilva gritou, mas quando se virou, não havia mais ninguém. Ela correu para o quarto, fechando a porta trêmula. Antônio acordou assustado. O que houve? Nilva olhou para ele, a respiração ofegante. Ele está aqui. Naquela mesma hora, em sua casa, Kátia sentiu algo puxar seu pé enquanto dormia. Acordou sobressaltada, olhando ao redor, mas não viu nada. O quarto estava escuro, silencioso. Apenas o som de sua própria respiração preenchia o espaço. Mas então, veio o murmúrio. Olhe para mim. Era a mesma voz do sonho. E dessa vez, não era apenas um pesadelo. Algo estava chamando. Algo que não pertencia mais a este mundo. O terror já não era mais apenas um sussurro ou uma sombra no canto dos olhos. Agora, ele estava ali, sólido, real. As noites se tornaram insuportáveis para Nilva, Antônio e Kátia. O fantasma do homem assassinado não apenas se manifestava, ele exigia algo. Mas o quê? Na manhã seguinte, Nilva encontrou algo estranho na porta de casa. Um rastro de terra escura e úmida se espalhava do batente até o meio da sala. Um cheiro forte de podridão tomava o ambiente. Era como se alguém tivesse entrado ali, deixando um aviso silencioso. Kátia, que viera passar o dia com a irmã por medo de ficar sozinha, olhou para o chão e cobriu a boca. Aquilo não é terra, disse em um fio de voz. Antônio se abaixou e tocou a substância escura. Era pegajosa, mais viscosa do que lama comum. O cheiro forte de ferro confirmou seu pior medo. Era sangue. Enquanto tentavam limpar o rastro macabro, a luz piscou. Primeiro um estalo, depois um zunido alto. O rádio ligou sozinho, e dessa vez, a estática tomou forma. Entre chiados e ruídos distorcidos, uma única palavra ecoou. Lembrem. Nilva estremeceu. Lembrar do quê? Então, uma nova voz, baixa, distante, não vinda do rádio, mas de algum lugar dentro da casa. O nome dele. Os três se entreolharam. O nome do homem assassinado. Quem era ele? Por que estava ali? Por que agora? Desesperadas por respostas, Nilva e Kátia decidiram buscar registros antigos sobre o crime que manchou aquela esquina. Reviraram jornais, perguntaram a vizinhos mais velhos, mas parecia que ninguém queria falar sobre o assunto, como se o próprio nome do morto estivesse proibido. Mas então, um senhor que passava pela rua parou ao ouvir a conversa. Vocês falam do rapaz da esquina? As irmãs assentiram. O velho suspirou, mexendo no chapéu gasto. O nome dele era Eduardo. Foi morto ali mesmo, onde hoje não tem nada além de mato. Dizem que foi uma briga, que ele devia dinheiro. Mas não foi só isso. Então, o que foi? Luiz insistiu Kátia, sentindo o ar ficar mais pesado.
O homem hesitou. Ele não aceitou morrer. Ficou preso aqui. A mãe dele dizia que enquanto ninguém falasse o nome dele, ele nunca descansaria. Mas todo mundo esqueceu. Ou escolheu esquecer. Nilva sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles tinham um nome, mas dizê-lo em voz alta parecia perigoso. Naquela noite, a tensão na casa atingiu o ápice. Tudo estava silencioso. Nenhuma lâmpada piscando. Nenhum rádio ligando sozinho. Apenas um vazio opressor, como se algo estivesse esperando. Nilva, de pé na sala, respirou fundo e olhou para Antônio e Kátia. Temos que falar o nome dele. Antônio negou com a cabeça. E se for isso que ele quer? Kátia engoliu em seco. E se for o que ele precisa para ir embora? Um barulho surdo ressoou no corredor. Um passo, depois outro. Algo estava ali, aproximando-se lentamente. Nilva fechou os olhos e sussurrou. Eduardo. O ar na sala pareceu se solidificar. O ambiente ficou gelado, como se o próprio tempo tivesse parado. E então, uma sombra se formou diante deles. Era ele. Os olhos fundos, o corte grotesco na garganta, a expressão de dor congelada no tempo. Mas, por um momento, sua expressão mudou. A sombra tremeu, vacilou. E então desapareceu. O silêncio voltou. E dessa vez, parecia definitivo. Nos dias que se seguiram, a casa de Nilva e Antônio voltou a ser apenas uma casa. Sem vozes, sem vultos. O ar pesado se dissipou. E até a luz do sol parecia mais forte. Mas algo permanecia dentro deles. O medo de que, um dia, Eduardo pudesse ser esquecido novamente. Porque agora, eles sabiam que um nome esquecido nunca desaparece por completo. Ele apenas espera para ser lembrado outra vez. As noites voltaram a ser silenciosas na Rua do Comércio. As portas não mais tremiam com batidas na madrugada, e os sussurros se dissiparam no vento. Mas Nilva, Antônio e Kátia sabiam que algo havia mudado para sempre. Certa manhã, Nilva regava o pequeno jardim na frente de casa quando percebeu algo estranho. No meio da terra úmida, uma marca não de pegadas, mas como se algo tivesse se arrastado ali. Um rastro fino e profundo, como se unhas tivessem riscado o solo. Ela não comentou com Antônio. Não queria reabrir aquele pesadelo. Mas naquela mesma noite, enquanto trancava a casa antes de dormir, ouviu um som abafado vindo da esquina do lote vazio. Um estalo, como se alguém tivesse pisado sobre folhas secas. O coração disparou e ela forçou-se a ignorar. Trancou a porta e apagou as luzes. Mesmo assim, demorou muito a dormir. Kátia, por outro lado, tentou seguir a vida normalmente. Mas havia momentos em que sentia uma presença em sua casa, um peso sutil no ar. Ela não via nada, não ouvia nada, mas sabia que não estava completamente sozinha. Certa noite, acordou com um arrepio profundo na espinha. Um silêncio opressor envolvia a casa. Olhou para a porta do quarto e sentiu um aperto no peito. Uma sensação antiga, uma memória que não queria reviver. Criando coragem, levantou-se para beber um copo d'água. Ao passar pelo corredor escuro, evitou olhar para os espelhos. Ela temia ver algo que não deveria estar ali. Dias depois, Antônio encontrou um jornal velho enquanto fazia uma limpeza na oficina. Era uma edição antiga, já amarelada pelo tempo. Quando desdobrou as páginas frágeis, um arrepio percorreu sua pele. No canto inferior da folha, uma manchete quase ilegível mencionava o assassinato de Eduardo. Mas o que mais chamou sua atenção foi algo rabiscado à caneta na margem do jornal. Letras tremidas, como se escritas por uma mão insegura. Não se esqueçam do meu nome. Antônio deixou o jornal cair no chão. Ele sabia o que isso significava. Nilva, Kátia e Antônio nunca mais falaram sobre Eduardo. Tentaram esquecer, seguir em frente. A vida parecia normal de novo. Mas no fundo de suas mentes, uma dúvida cruel persistia. E se ele nunca tivesse ido embora? E se ele estivesse apenas esperando? Porque um nome esquecido nunca desaparece por completo. Ele apenas aguarda, na escuridão.
para ser lembrado outra vez.